E aí, pessoal, mais um Papo de Cor aqui começando hoje com um grande amigo, um cara que entende muito, né, de dados, né? Vai trazer aqui pra gente informações quentíssimas do badalado tema, né? Inteligência artificial generativa. Vamos falar muito também de vida, né? Falando de propósito, né? De inovação e de empreendedorismo, né? Estou aqui com Alan Miranda, um cara que eu admiro bastante, né? Que tem uma história super rica que ele vai poder compartilhar aqui com vocês. E aí, meu amigo Alan, tudo bem? Obrigado pelo convite. E a gente que agradece, cara, um projeto, né, Multistúdio aqui apoia bastante toda essa visão de empreendedorismo, tá aqui com você, tá trazendo toda essa visão pra gente aqui, vai ser muito bacana. Mas a pergunta que não quer calar, se apresenta, quem é Alan Miranda? Rapaz, a parte às vezes é a mais difícil, né? É o pitch que vale milhões. Cara, Alan Miranda é um menino criado na zona norte do Rio, e bem sonhador, muito sonhador, ralador demais, né, que começou na área de tecnologia e como sendo a única área efetivamente que achava que gostava, né, naquela época de colégio, faculdade. E aí acabei me encontrando nisso e eu acho que eu dei a sorte de ter caído dentro de uma área, dentro da tecnologia, que durante muitos anos, até hoje, é uma área ainda bem badalada, né, que é a área de dados, aí depois evoluiu mais para a questão da inteligência artificial, ciência de dados, enfim. Aí a gente pode falar um pouquinho disso, mas tive a sorte aí de, primeiro, ter gostado, né, dessa área, ter me encantado. Mas alguém te levou, você viu alguém dentro da tua casa, família, você é o primeiro que... o primeiro. E engraçado que, no fundo, quando a gente fica com aquela insegurança de escolher qual faculdade vai fazer, né, o que eu escolho, era a única coisa que eu olhava pro mercado e pro que tinha na faculdade também de matéria. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu acho que eu gosto é tecnologia. Eu vou tentar fazer esse negócio. Eu lembro de uma vez a gente almoçando que você falou que teu pai acho que fazia a festa, alguma coisa disso, se eu não me engano. Também tinha assim, disso também, né? Eu sou nascido e criado em Quintino, na zona norte do Rio. E naquela época, meus pais, classe média baixa. Então, fui criado, né, basicamente por um salão de festa que meu pai, depois de muito trabalho lá, com as ajudas familiares, conseguiram criar. Aí meu pai, enfim, meu pai já foi tudo um pouco também. Então, já vendeu bala no trem, e começou assim. Então... Muitos dos nossos, né, telespectadores aqui no YouTube, Spotify, se espelham, né? Porque muitos deles ali estão na favela ou fora. Às vezes, quem entrar no mercado de tecnologia não sabe como, né? Será que eu vou numa bolsa? Então, a tua história acho que vai trazer muito olhar de que é possível, né? Da pessoa, de fato, gerar valor e ir em busca do seu sonho, né? E assim, tive uma infância... não foi tão dura assim, que meu pai teve uma infância muito dura, minha mãe um pouquinho melhor ainda, mas meu pai bem dura mesmo. E aí conseguiram dar educação para mim e para o meu irmão, somos dois, né, lá em casa. E segundo grau tradicional, de Zona Norte, e aí faculdade, já entra já naquele quesito de, cara, e aí, o que tu vai ser, né? Teve uma pressão em casa também para ser concurso público, essas coisas? Cara, não, até porque, assim, também em casa a gente não tinha tanta base, meu pai não tinha muito estudo, então, assim, o que ele queria era honrar com os estudos do filho, né? 2 filhos, né? Então, não teve tanto questionamento, assim, deixaram bem livre mesmo pra gente escolher. E aí acabou que, enfim, algumas amizades também minhas naquela época gostavam de tecnologia. Eu falei assim, cara, e pra mim tecnologia era uma coisa ainda bem distante na minha época, porque cara, não tinha condições de ter computador, aquela coisa toda. Então, assim... A internet também estava começando a bombar, né, naquele tempo. Né? Eu não lembro qual era o ano, mas assim, eu entrei na faculdade em 2002. Isso eu lembro, conta da matrícula, 2002 eu entrei na faculdade. E aí, eu acho que eu fui ter o primeiro computador bem ali, em 2002, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entrei sem conhecer nada. Depois que eu descobri, quando eu entrei na faculdade, que... A aptidão veio depois, então. A grande maioria lá já sabia alguma coisa, já tinha estudado, já tinha feito curso técnico, eu não tinha feito nada. E aí fui descobrindo ao longo do tempo. Eu trabalhava na época, cara, no Detran. Tinha um cargo, não sei se tem ainda, imagino que sim, chamava feridor. Então, eu trabalho em posto de vistoria, né? E tem um vistoriador... Ainda existe vistoria? Nem lembro se tem mais, né? Eu acho que existe. Tem. É só quando vende carro, né? Eu acho que quando faz transferência, né? Esse tipo de coisa ainda tem... Não, porque você vai pensar, a tecnologia matou esse meio. Porque a gente vai falar de como a tecnologia pode ser um aliado e um detrator, né? Nesse caso. Eu comecei minha carreira profissional no Detran. Então, trabalhei como aferidor. Eram 2 cargos ali, postos de vistoria, que era bem normal de ter. Era o vistoriador, que é o cara que olha o carro em si, né? Vê se a lanterna tá acendendo, aquela coisa toda. E tem um cara que fica numa cabinezinha, ficava naquela cabinezinha, não sei se hoje ainda é assim, já tem um tempo que eu não vou no Detran. E aí a gente via a documentação. Então eu era o cara que ficava olhando as documentações. Então, se a Xerox estava
bem feito ou não, senão, ó, exigência. E aí comecei minha carreira ali, e ainda durante a faculdade, né? Na verdade, naquela época, existia uma parceria do Detran com algumas faculdades, ou enfim. Tinha alguma coisa nesse sentido que só podia entrar universitário, que era tipo uma ajuda de custo que o Detran dava para pagar a faculdade. Então, eu entrei ali bem no início mesmo, logo que eu comecei a faculdade. E aí, por incrível que pareça, cara, eu consegui me desenvolver dentro do Detran, fui assumindo alguns outros cargos, depois eu fui trabalhar na sede, enfim. Chamavam a antiga DAP, que era uma sigla que dava Diretoria de Atendimento aos Postos. Se eu não me engano, era isso. E aí, eu já estava terminando a faculdade, já era para entrar na área mesmo, eu só estava estudando, mas não estava trabalhando com a tecnologia. Eu falei assim, cara, preciso fazer, até porque tinha matéria obrigatória para poder, que é o tal do estágio que tem que fazer. Eu preciso encontrar alguma coisa na minha área, por mais que aqui no Detran ainda as coisas estejam evoluindo já estava bem. pensando um pouco, um além um pouco, né? E aí eu falei assim, cara, vou começar a procurar por estágio. Aí, por incrível que pareça, assim, aí isso é o momento, a sorte encontrando. Eu falei assim, cara, mural na faculdade de oportunidade de estágios em empresas. Aí um desses eu falei assim, bati o olho e falei assim, cara, vou lá tentar fazer esse negócio aí. Era um programa de trainee para uma consultoria, se eu não me engano, americana, enfim, já tem muito tempo. E aí eu consegui passar, cara, no processo. E aí foi bacana porque já era um momento que, assim, era um aperto financeiro, mas eu já estava trabalhando no Detran, já tinha um cargo razoavelmente legal, mas já tinha um saláriozinho ok. E aí eu tinha que diminuir esse salário. Então, porque tu ia ganhar menos como trainee nesse momento, ganhar né? menos, ia ganhar metade do que eu ganhava. Eu falei assim, cara, ou meto a cara, ou eu não vou entrar na área e vou terminar a faculdade e não vou entrar em tecnologia. E aí eu não sabia muito o meu destino dentro do Detran também. Eu falei assim, cara, aqui é muito incerto, enfim. Aí eu decidi assumir o risco como, cara, aí depois a gente fala sobre a veia empreendedora, né? Mas já tinha ali um ápice, né? Já tava ali cara, as tomadas de decisões, né? Que muitas das vezes a gente tem que ter. Aí eu falei, cara, vou mergulhar nisso, vamos ver o que dá. E aí foi, de novo, a sorte encontrando, né? Você preparado para aquela sorte te encontrar também. Acabei passando por um processo bem bacana da empresa na época. Eles davam 3 meses de treinamento para... um programa de trainee legal para você poder se aperfeiçoar, conhecer um pouco mais sobre a área que você iria trabalhar. E aí acabei entrando no mundo de dados, assim, foi... Ali já foi paixão à primeira vista. Quando eu entrei, que aí, os amigos também na época da faculdade, naquela época, ainda não se falavam tanto da área de dados como se fala hoje. Então, eu lembro até hoje eu perguntando para os meus amigos na faculdade, falei assim, cara, o que é BI? Né? Que é a área de inteligência de negócio dentro das empresas. Assim, o que é isso? Eu nunca ouvi isso. Nem tive nunca matéria na faculdade sobre isso. Aí fui descobrir, enfim, um amigo já trabalhava naquela época na IBM, aí ele já sabia o termo, ele já sabia mais ou menos o que era, me direcionou e eu vi que na faculdade tinha uma matéria eletiva sobre isso também. Falei, cara, vou estudar esse negócio aí. E aí acabou dando, cara, graças a Deus deu muito certo, né? Eu entrei na área e aí as coisas começaram efetivamente a deslanchar, enfim. E aí, um pouco desse de lá pra cá, fazendo essa linha do tempo, então, estamos falando ali de 2005, 2008, provavelmente? 2000 e... por aí. E aí, né? nesse cenário, depois que tu sai dessa consultoria americana, tu vai pra onde ou já começa a já pensar em empreender? Como que o empreendedorismo entrou na sua vida? Cara, ele entrou porque eu comecei a trabalhar em consultoria. Uhum. E aí, logo no início, bem no início ainda, tipo 1 ano de trabalho, no máximo 2 anos, eu comecei a entender o que era um negócio de consultoria. Assim, cara... Como esses caras ganham dinheiro, Como né? esses ganham dinheiro? No final do dia, eu tava entendendo que eles estavam... Enfim, a empresa de consultoria... Monetiza não é as só horas. isso, tentando olhar com aquele olhar de sem experiência nenhuma. Eu falei assim, cara, no final eles estão me vendendo, né, pra estar dentro de um cliente por um preço, me pagam um preço menor. E aí eles, obviamente, ganham em cima, a margem da empresa. E eu comecei a perceber que, cara, no mundo de consultoria tem muito do que a gente chama do CPF, né? Ou seja, é muito da pessoa, porque você que representa a empresa que está por trás. Perfeito. E aí o trabalho que você gera para o cliente é o nome que você está construindo de network ao longo da sua trajetória. E aí, muito no início, eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, cara, o valor está na minha pessoa em si, né? Claro que tem uma empresa por trás que, cara, negocia os contratos, que tem o network, que acessa os clientes. Mas eu comecei a perceber que se eu fizesse aquilo muito bem, eu poderia também começar a imaginar que eu poderia ter a minha consultoria. Perfeito. Comecei pensando assim, para empreender. Eu falei assim, cara, por que não ter a minha consultoria? Se no final do dia, eu que estou fazendo a entrega, eu que, cara, passo noite sem dormir aqui para conseguir entregar
E aí, muitas das vezes, naquela época, dependendo da empresa que você trabalhava, consultoria em si, você não tinha tanto apoio. Tem consultoria que, cara, dá muito apoio efetivamente para os profissionais. Tem umas que sim, outras que não, enfim. Aí depende de cada uma. Mas eu comecei a perceber que eu poderia fazer aquilo ali. Eu falei assim, cara, basicamente, construir minha rede de relacionamento, tanto com os profissionais, né, para que eles possam confiar em mim e trabalhar junto comigo dentro de uma empresa minha, como dos clientes, falar assim, cara, talvez eu tenha ali uma vantagem, entre aspas, financeira, porque eu vou pagar mais barato e vou ter o mesmo nível de qualidade, digamos assim. Tá? E aí, simplificando muito, obviamente, mas foi assim que eu comecei. Foi assim que eu, cara, eu vou... O primeiro lampejo foi, vou criar algo... Vou seguir carreira solo, vou criar minha consultoria. Enfim, aí foi assim que eu comecei efetivamente, assim, juntando os amigos. Foi, cara, ó... Vou começar a fomentar. E aí, dentro dessa trajetória, no mundo de tecnologia, ainda mais para quem está começando, é normal as pessoas passarem de uma empresa para outra. Né? Até porque vai rampando o salário, enfim. E aí é comum isso acontecer. Ainda mais geração Z agora, né? Que a galera não aguenta ficar nem 2, 3 meses no mesmo lugar e já quer tem que ter muito ciclo. propósito, né? Para significar. Naquela época era muito mais por conta de dinheiro, não era nem por conta de propósito. Era agora conta, é propósito. Cara, deu R$100 a mais, a gente estava indo naquela época. Então, nessa, né, de trocar entre empresas, fui criando networking em algumas empresas. Umas grandes, outras maiores. E aí comecei a pingar, efetivamente. Pegar o telefone, mandar e-mail, falar assim, cara, ó, querendo construir, e aí tem um termo que a gente chamava, até hoje, que é quarteirizar o serviço, que é uma empresa de consultoria ganha um contrato de uma empresa grande, né, para previsto, e chama um outro menor, uma outra empresa menor para executar. Isso acontece muito. E aí, naquela época, eu falei assim, cara, eu posso quarteirizar. Só que ao invés de você, consultoria, me contratar Alan, pessoa física, você vai contratar um Alan, pessoa jurídica, e eu vou botar um time meu para executar. Então, foi assim que eu comecei. Enfim, e aí descobri que não era o que eu queria fazer. Né? Aí a gente aprende, mas a veia empreendedora veio, cara. Na verdade, não é nem que veio, eu acho que nasceu comigo. Eu costumo dizer que nasceu, cara, porque a gente não percebe. Eu também acho isso também. A gente não percebe, tá dentro da gente, a gente faz da forma natural e, cara... Só aflora com o tempo, né? Já tem com maturidade, o DNA tá ali, só precisa provocar, né? Era muita vontade, assim, é até hoje, né? Era muita vontade, é até hoje, né? De executar, agregar, e aí, da consultoria em diante, quanto tempo ficou? Como foi esse processo? E se teve até para aprendizado, né? Os erros e acertos dessa primeira jogada, até chegar a PX, que a galera vai estar curiosa aí. Tem muito erro, né? Na verdade, tem erro até hoje, né? Pra falar a verdade. Faz parte quem quer empreender sabe que faz parte o erro, conviver com o erro. Da consultoria, cara, o primeiro projeto que eu fiz assim, eu vi que não era o que eu queria. Assim cara, e durante o tempo, né? Fui escutando outras pessoas, até empresas menores que eu passei, então eu lidava direto com o dono da empresa. Eu ouvi naquela época, algumas instruções, alguns conselhos. Cara, se você quer empreender, eu sempre falei isso para todo mundo, nas empresas que eu passei como funcionário. Pega a dica aí, gente. Sempre. E isso é uma característica minha também, sempre lidei com a verdade absoluta, assim, cara. Sempre fui muito franco, até com os meus clientes. Falei assim, cara, ó, se eu tô entregando um trabalho que não tá com qualidade, eu vou falar, cara, eu tô te entregando um trabalho que não tá com qualidade, mas deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou te entregar com a qualidade que eu preciso. Então, pô, foi um momento de construção de carreira que eu vejo de forma muito positiva que, cara, todos os clientes que eu me relacionei durante a minha trajetória profissional como consultor, eu carrego até hoje no nível de amizade. Então, assim, até hoje eu tenho oportunidades dentro da minha empresa de relacionamento que eu construí há 20 anos atrás, praticamente, quase 20 anos atrás. Como ainda consultor, desde muito novo. Enfim. E aí, assim, vários, entre todos esses erros que a gente vai passando. O de consultoria, cara, o primeiro projeto que eu peguei, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Porque eu comecei a perceber que para eu escalar, eu dependia basicamente de pessoas. E aí, um dos conselhos que eu ouvi durante essa trajetória de um dono de uma consultoria que eu passei, falando, se você quer empreender, e aí até, como eu falava isso o tempo todo, cria produto. Não vai para consultoria, cara. E ele era o dono de uma consultoria. Ele me deu esse conselho. O primeiro grande valor, se você não tem um grande produto, você não tem uma empresa que consiga escalar, né? Porque é mais difícil de escalar, né? Você tem que lidar com pessoas efetivamente, porque basicamente cara, se você é uma empresa de consultoria, quem executa normalmente os trabalhos são pessoas que são os funcionários, né? Especialistas em várias áreas, que você precisa alocar esses profissionais, né? Você precisa ter esses profissionais para executar o projeto. Caso você não tenha, você tem que buscar no mercado. O processo de contratação não é simples, né? Então, você não encontra um profissional bom de um dia para o outro. Então, tudo isso leva tempo.
E aí, como você acaba dependendo muito de pessoas, o processo de escala é muito mais difícil. Você não consegue escalar como É muito um moroso, produto né? moroso, é muito moroso. Tem suas vantagens, né? Financeiramente, eu costumo dizer isso, cara, a consultoria é dinheiro na veia, que eu costumo dizer, porque uma vez que você executou o trabalho, você vai ser pago por aquele trabalho. E você não precisa levar muito tempo para rampar financeiramente dentro do cliente, porque é na hora. Produto é totalmente diferente. Normalmente, produto você começa pequeno e ao longo do tempo a curva, né? vai se ajustando e vai melhorando. Então, você tem que ter muito mais resiliência para empreender com um produto. E ajustar os pequenos desvios que possam acontecer, né? Aí é normal, aí é normal. Então, assim, a consultoria, para mim, fez muito bem, porque foi uma forma de financiar a empresa para desenvolvimento de produto, mas eu percebi lá atrás, quando eu comecei, que não era exatamente isso que eu queria. Eu falei assim, cara, não é a consultoria, eu vou direcionar para produto, vou criar algum produto. Aí, em 2015, um amigo desses de consultoria, ao longo desse tempo, me convidou, falou assim, cara, tô com uma ideia brilhante. Sempre alguém com uma ideia boa. Tô com aquela ideia brilhante, aí me chamou pra almoçar, eu falei, cara, vamos lá almoçar. Ele abriu o notebook na mesa, falou assim, cara, já tinha um PPT bonitão. E ele falou, Alan, cara, tô com essa ideia, vamos executar. E era uma ideia para criar um aplicativo de entrega na praia. A gente chamou, na época, o nome era Smart. E aí a gente desenvolveu, cara, era 2014, 15, por aí. E aí a gente desenvolveu o aplicativo, mas erramos tudo, né? Era a nossa primeira empreitada como produto de verdade. E o aplicativo foi pro ar, gerou um buzz legal, assim. Ele saiu até em mídia, na época, fazendo entrevista, até pra Globo, cara. Porque tava na época, eu acho que de Jogos Olímpicos, se eu não me engano, foi em 2016. E aí a gente já estava com o app tentando, né, fazer virar negócio. Só que deu tudo errado, assim. No final, não traduziu em R$1. E traduz para quem tá empreendendo, que pega essa sua sacada, né, de entender que os erros fazem você ser melhor, né, para o próximo empreendimento, pro próximo produto. Provavelmente você aprendeu e aplicou dentro da PX, que você vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o que te marcou? O que você traria como uma grande lição pro erro? Cara, esse daí foi uma grande escola. Eu acho que o erro serve como escola. Eu sempre trato assim, né? Primeiro que eu sempre tenho uma visão positiva sobre as coisas, né? Até sobre os erros. Eu sempre olho o copo meio cheio, nunca meio vazio. E aí, por conta disso, né? Essa resiliência que a gente tem, empreendedora, vontade de querer fazer, simplesmente a gente vai. Eu me jogo no negócio e vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer. Dando certo ou não dando certo. Se não deu certo, vamos aprender com o que não deu certo. E aí, a primeira empreitada, basicamente a gente errou em tudo quando fala do beabá de construir um negócio. Assim, a gente não tinha nenhum modelo de negócio, a gente não sabia nem precificar o produto, nem vender o produto, a gente sabia. A gente só sabia criar tecnologia. Naquela época, a gente fez a tecnologia, a gente não fez o negócio. E aí, no final do dia, cara, depois, né, buscando conhecimento também para empreender, quando a gente olhou em 2017, por aí 2018, eu falei assim, cara, estamos gastando energia aqui e essa parada não vai virar. Não vai decolar. Não vai decolar, assim, é muito difícil. Naquela época eu faço até um paralelo. Hoje eu olho pro passado, na época de Smart TV, e falo assim, cara, a gente talvez estivesse à frente do tempo, né? Porque depois veio, um iFood naquela época, eu não lembro quando que o iFood bombou mesmo, mas eu acho que naquela época ainda não tinha. A gente usava como referência que a gente era o Uber das praias. Era para fazer entrega. Porque, no final, a pessoa encontrava um ambulante na praia andando e os quiosques, para fazer pedido para quiosque, para ambulante, para barraqueiro. O app era para isso, né? Para encontrar as pessoas para poder fazer pedido na praia. E aí, cara, modelo de negócio completamente errado, totalmente errado. Depois a gente vai ganhando maturidade, a gente vai aprendendo. E aí a gente decidiu lá em 2018, mais ou menos, parar. Assim, cara, não tá fazendo muito sentido aqui, meia hora homem aqui trabalhando. A gente tava gastando muita energia, né? Eram 3 naquela época, eu e dois outros sócios. Botando dinheiro para tentar fazer o negócio girar e não estava convertendo a conta nada. Não estava fechando. Não estava convertendo. E aí a gente decidiu parar, mas serviu como aprendizado de como criar efetivamente o próximo negócio. Assim, cara, não vamos... Paga um MBA, vamos dizer assim, né? E aí, assim, a conclusão foi, cara, que eu falei na época com os meus sócios, falei assim, cara, o próximo, vamos nascer certo.
a gente já vai nascer com cliente pagante, né? Porque primeiro a gente desenvolveu tudo para depois Tu teve um buscar alto a custo venda. sem validação. Se o... A gente simplesmente gastou muita energia com a criação do produto. E depois foi pra rua para validar ele. Pô, no Acho final que do já dia, vira como uma dica, né? Quer criar isso. um produto? Beleza, pode ser pequenininho, pode ser MVP, mas vai lá pra Valida, rua, vai testa, pra rua. valida e realmente tenha um cliente pagante no teu modelo. Faz Gasta super energia sentido. depois. Gasta energia depois, não Ah, quero gasta. deixar meu app bonito, lindo. Pode ser o tempo que você tá deixando ele Era lindo, isso. que no final, quando ficar pronto, você... fiz merda. Pô, bota essa feature aqui, bota essa capacidade a mais. Cara, a gente tava fazendo isso, exatamente, a gente tava fazendo tudo isso, mas não tava vendendo. E no final do No dia, final, é mandatório, né? Se não tem venda, não tem valor, não tem escala, já era. E aí foi com esse aprendizado que a gente foi para a segunda empreitada. Naquela época já era PX Data, né? Na verdade era só PX. Aí o PX Data entrou depois, porque, obviamente, pelo fato da gente ter vindo de dados, a gente estava empreendendo numa área que a gente não conhecia nada também, né? Era eu, 2 sócios, todos, né? Ou um era de desenvolvimento, tecnologia, né? Desenvolvimento de app e web. E algum deles ainda tá com você até hoje? Tá comigo até hoje, o Léo, que inclusive você conhece, né? O Rodrigo. Sim. Quando a gente decidiu parar, era eu, Léo e Rodrigo. Quando a gente decidiu parar, o Rodrigo quis, né, se aventurar em outras praias. E aí ele decidiu ir para a Europa para tentar um trabalho dentro de uma startup da Europa. Acabou que deu super certo, o cara tá lá até hoje, né? Fez até uma visita recente pra gente aqui, cara, um amigo nosso desde aquela... Na verdade, desde antes, né? Porque antes da gente se juntar, a gente já tinha passado pela mesma empresa trabalhando. E o Léo, que tá comigo desde aquela época, ele continua no negócio. Abraço, Léo. Tamo junto. Parceiro. E aí, a gente decidiu parar em 2018, mais ou menos. Eu falei, cara, vamos bolar a próxima ideia, né? E aí, a próxima ideia... Isso foi em 2017, mais ou menos. 2018, em agosto de 2018, eu lembro que a próxima ideia veio. Assim, cara, é isso que a gente tem que fazer. E era na área que... Eu tinha conversado na época com o Léo. Eu falei assim, cara, a gente tem que empreender na nossa área, que é a área de dados, a área de tecnologia. É vender para empresa, porque a gente sabia vender, que a gente chama de B2B, vender para empresa. A gente estava fazendo um negócio que era B2C, que era para vender para cliente final. E a gente não sabia nada. E aí veio a tal da ideia de falar assim, cara, no final do dia, falando um pouco mais de como a gente nasceu hoje, como a gente conta a história, a gente queria criar um produto naquela época, em 2018, que pudesse traduzir a linguagem natural, as perguntas que a gente faz em português, para consultas dentro do banco de dados das empresas. Isso iria, a gente entendia... Já era uma inovação naquela época. Não, naquela época já era muito. Já era muito. Em 2018, isso, cara, eram pouquíssimas empresas startups estavam tentando Aí fazer veio o isso. Mercado de shopping para vocês validarem essa ideia? Cara, então, aí a gente nasceu certo. Eu falei assim, eu só vou gastar energia nisso aqui se a gente arrumar o primeiro cliente. Vambora? Aí ele topou na hora também. Assim, não vamos fazer. Vamos vender a ideia, né? E como a gente já tinha network, cara, no mercado, por conta do profissional que a gente era, eu já conhecia alguns diretores de TI. Eu falei assim, cara, apresentei pro primeiro que a gente estava fazendo trabalho na época de consultoria, porque tive que voltar pro mercado, obviamente, para arrumar uma receita, né? Então, nesse meio tempo, entre parar primeiro e voltar, a gente voltou para consultoria. E aí fazendo consultoria até por uma outra empresa, não pela minha empresa. E aí apresentei para o diretor de tecnologia dessa empresa, que era uma empresa de shopping center. Ele adorou a ideia, assim, na hora. Ele falou, cara, se você fizer esse negócio, eu pago na hora. Claro que pago na hora. Eu vou vender internamente, mas cara, já tem um comprador, valor. que já tem um embaixador para essa ideia. Falei, cara, agora sim. Agora a gente já tem uma validação no mercado que vai, cara, caso a gente entregue, vai acelerar a montagem do negócio. E foi assim, cara, 4 meses depois a gente apresentou o negócio pronto. Cara, vambora. Aqui é o protótipo, e aí? Aí foi isso, 4 meses foi um protótipo, isso no final de 2018, mais ou menos, foi por aí. Em abril de 2019 a gente entrou em produção com o primeiro cliente pagante, então ali a gente começa a falar que a gente nasceu certo. Em abril de 2019 a gente lançou oficialmente o produto, já com o primeiro cliente. Aí dali foi para onde que a gente está direcionando hoje, né? Mas, enfim, esse mundo de IA... Eu costumo dizer que a cada 3 meses hoje a gente tem novidade, né? Então a gente tem que se reinventar a cada 3 meses. Mas como você está enxergando a generativa, como você está enxergando o futuro dessa tecnologia, tanto para otimização do trabalho, como também alguns falam, né, da questão de vai acabar os empregos, vai gerar uma onda de demissões. Qual é a tua percepção dessa balança? Cara, assim, falar sobre o que eu acho ou alguma previsão seria meio
loucura, porque não tem como a gente dizer como é que vai ser daqui a um ano, né? A quantidade de coisa que a gente está Mas a tua tendência é descobrindo. muito mais para ser meio que um agente, meio que um assistente mesmo, de ajudar a otimizar? Ou Não, aí sobre esse aspecto, né, sobre a tecnologia que a gente lida hoje em dia e o que eu fomento para todo mundo que eu converso. Primeiro, eu acho que todos precisam buscar conhecimento. Todos. não vai ficar para Independente trás? vai ficar para trás. Vai ficar para trás para o profissional que usa e sabe usar. Né? Então, assim, todo mundo precisa buscar esse conhecimento, independente da área que trabalha. Cara, vai Fica uma ser... dica. Sou aqui de vendas. Aprenda. Aprenda. Aprenda, mas assim, não é aprender sobre a parte profunda da tecnologia. É aprender a utilizar a seu favor. Aplicar para o negócio. Aplicar para o seu negócio, para o seu trabalho, né? Na faculdade, que seja, onde for, no estágio, tem que aplicar, tem que saber usar, tem que conhecer as ferramentas e tem que ficar antenado. Então, assim, minimamente buscar notícias ou assinar algum pacote de notícias que seja, que tem muito na internet de graça, né? Manda as atualizações, né? Que conheça as ferramentas. Acho que conhecer as ferramentas e saber aplicar no seu dia a dia, acho que esse é o básico para todo mundo olhando, vai ter que saber. Era igual quando a gente começou a trabalhar, eu acho que pediam, por exemplo, pacote Office. Né? Tem que conhecer pacote Office. Aí a gente fazia cursinho de pacote Office. Cara, para mim, hoje, são as ferramentas de IA. Tem que ter pelo menos uma noção básica do que são, né? Pacote Office já passou. Agora, qual ferramenta de IA que você está usando ou sabe usar para ganhar produtividade? Então, é sempre com um olhar de produtividade. E eu acho que essa questão de substituição é relativa, assim, acredito. Aí tem uma crença pessoal, assim, vai ter substituição, né? Mas da mesma se a forma gente que vê, vem sei lá, os substituição... 100 anos, né, dos últimos 100 anos, as tecnologias, o telefone, a internet, né, você vai vendo que foi substituindo aos poucos, né, A o verdade trabalho é que, manual. cara, né? vai criando outros. Vai criando outras oportunidades. Então, agora, por exemplo, tem uma série de profissões que começaram a nascer. Cara, outro dia num evento, olha só, fato curioso mesmo, que eu não tinha visto ainda. Tinha um painel lindo, passando um monte de vídeo super produzido. E tinha uma assinatura no painel lá, grandão dentro do evento. Parte de cima, assim, no canto direito, tinha uma assinatura. Estava escrito assim, designer de IA. E o nome da pessoa. Não lembro o nome da pessoa. Aí. Já estão gerando nasceu... avatares, essas coisas todas, né? Cara, estava produzindo vídeo através de IA, mas para evento. Né? E no final eram vídeos tipo cinema de ação. Então, tinha dragão, tinha carro, ele foi conectando tudo. E aí tinha, cara, a assinatura dele. Eu falei assim, aí nasceu mais uma profissão. O cara tá fazendo design de IA e achei super interessante. Falei assim, cara, ao mesmo tempo que a gente enxerga que pode ser um risco. E ele tá aproveitando as ferramentas para criar esses conteúdos. É isso. E aí, entrando aqui já para nossa fase final, tem pelo menos mais 2 perguntas. Eu queria te provocar para a galera conhecer um pouco mais da PX, né? O que ela faz, qual o propósito dela, a missão dela e como você enxerga aí o que ela tem de futuro. Tipo assim, o que você tá trazendo de novidades aí pra galera que tá aqui nos assistindo? Então, aqui é bem claro, desde a galera da favela, do asfalto, grandes empresas, a galera alto nível aí também. Quem quiser conhecer mais e se aprofundar mais da PX, fala um pouquinho, um pitch aí de pitch elevator. Porque a gente tá acostumado a fazer isso. Impressionante, né? Dia a dia... Vendedor, CEO tem que ser vendedor. E aí, cara, a PX, assim, vou tentar ser breve, não no estilo pitch para poder dar mais contexto, mas a gente nasceu com um propósito de simplificar a tomada de decisão dentro das empresas. Então, não foi por acaso que nasceu querendo fazer algo que naquela época era extremamente difícil, que era traduzir linguagem natural, como a gente fala, para uma consulta dentro do banco de dados. Hoje, já é meio que todo mundo entende que isso é possível. Naquela época era bem difícil. E aí, obviamente, a gente, ao longo desse tempo, veio se desenvolvendo e nos diferenciando, inclusive, do mercado como um todo, para entregar ainda mais essa inteligência. Hoje, obviamente, usando LLM, né, que é a IA generativa, é para produção de insights que possam direcionar a tomada de decisão dentro das empresas, cruzando dados internos com dados externos do mercado, para fazer com que essa inteligência efetivamente seja usada a favor da tomada de decisão dentro dos negócios. E aí a gente hoje tem uma linha de produtos dentro da PX. O principal deles é a Luria, e aí já convido todo mundo para conhecer, luria.ai, é o nosso produto de IA generativa, né? Hoje, a gente está num momento bem bacana, inclusive, parceria, acabamos de lançar, de divulgar, para falar a verdade, parceria oficial com o Google. Eu vi, então, assim, muito bacana. Nos tornamos parceiros oficiais do Google. Estamos lançando o produto no Marketplace do Google também, então agora nos próximos dias, ou máximo um mês, o produto vai estar dentro do Marketplace do Google, então todos os clientes aí de empresas
vão poder comprar o nosso produto por dentro da plataforma do próprio Google. Sem precisar ter um agente de comercial do time de vocês. Sem precisar ter um contato direto com um time de Bacana. vendas nosso. O próprio time do Google hoje já está levando e apresentando para os clientes. Pô, Então, está num momento bem bacana do ponto de vista de produtos. Cara. Enfim, estão vindo coisas... Boas notícias tem pela frente aí também, que aí depois a gente vai divulgar, mas está num momento bem bacana. Cara, fico muito feliz de ver o crescimento de vocês. E aí, a última pergunta aqui, eu queria trazer mais um lado filosófico, né? Se você pudesse voltar no tempo e pudesse, né, olhar para você 20 anos atrás, tá vocês dois ali, e você pudesse pedir uma dica e, ao mesmo tempo, uma mentoria para você mesmo. Então, para o mais jovem, você valeu a pena ou não valeu a pena toda essa jornada? Estagiário, a CEO de uma empresa de tecnologia. Valeu muito, né? Ainda tá valendo, pra falar a verdade, que ainda tem muito caminho pela frente, né? Ainda tem que ralar muito. Mas quais os aprendizados aí que você teve? Mas assim, eu acho que, cara, eu falaria pro Alan de 18, 20 anos que, cara, continue sendo curioso, né? Eu acho que a curiosidade foi um fator que me fez estudar muito, né? E sobre vários assuntos. Hoje eu consigo ter uma base de conhecimento que vai além só da tecnologia. E aí, falando da área de tecnologia, tem muita coisa dentro da área de tecnologia. Quase uma medicina também, tem várias especializações. Sim. E aí eu consegui, por fato de ser sempre curioso, cara, ir estudando um pouquinho de cada coisa. Eu acho que aí, olhando hoje, com a maturidade que eu tenho para o mercado, que hoje a gente está diferente de 20 anos atrás, né, até para o perfil dos profissionais que, cara, ou estão agora estudando para ser um profissional, está nos ouvindo aqui, e eu, assim, não tem certo e errado, mas eu sempre olhei para ser mais um profissional que a gente chama eclético, vamos falar assim, mais um cara que seja mais da formação T, ou seja, ele conhece um pouquinho de muita coisa e aprofunda em uma coisa específica, né, para ter um conhecimento muito aprofundado em um determinado assunto, mas conhecer de forma holística vários outros assuntos. E aí o fato de ser curioso, eu acho que fomenta isso, né? Para você buscar conhecimento, né? Para você aprimorar esse conhecimento e colocar em prática. Não adianta também só estudar e não colocar em prática. Então eu falaria isso pro Alan do passado, cara. Continue sendo curioso. Resiliente. Né? Aí a resiliência é característica que tem que ter, né? Assim, sendo empreendedor, não. Acho que até como profissional, trabalhando dentro de uma empresa, que seja, vai ter momentos que, cara, você vai querer abandonar tudo, ter que largar isso, e aí você precisa ter aquela resiliência, vai brigar com o chefe, vai acontecer alguma coisa que, cara, a resiliência eu acho que é uma característica positiva para que todo mundo, sendo empreendedor ou não, deveria também ter. Cara, bacana. Deixa suas redes sociais, se a galera quiser buscar, né, inspirações, querer trabalhar na PX, sou um estagiário, adoro te vir no podcast, quero mandar meu currículo, como que a galera te acha aí? Cara, tem o site da PX, né? A gente tem a da Luria, como eu falei, a Luria.ai, que é o produto principal, mas a gente tem um site da PX, pxdata.ai também. Eu tô no LinkedIn, né? É a única rede social que eu tô. Então tem lá Alan Miranda com 2 L's também, é só pesquisar aí, Alan Miranda PX Data vai aparecer, né? Porque meu nome, inclusive, já é atrelado à empresa, então só por pesquisar já vai achar. E aí, quem tiver interesse, obviamente, sendo oportunidade, né, comercial, sendo oportunidade de estágio, a gente está no momento agora de contratar alguns estagiários, sim, a gente está formando uma turma de estagiários dentro da empresa, então quem tiver interesse também, procura a gente lá no LinkedIn, manda uma mensagem, ou para mim, ou direto na conta da empresa também, da PX Data. Quem quiser, né, se aperfeiçoar e ter um trampolim para várias oportunidades, super indico. Tem que gostar de IA. E tem que gostar de IA. Galera, estamos aqui fechando, mas antes de fechar, quero dar aqui um alô para os nossos apoiadores que fazem a gente estar aqui, né? Está, né, com esse projeto, né, de trazer sempre empreendedores como o Alan, Asfalto Favela, trazendo sempre conteúdos para você de forma didática. Agradecer aqui, primeiramente, né, Multiplan, Multistúdio, que, né, liberou esse espaço lindo, né, como você viu aqui, né, Alan? Um lugar muito dentro do shopping, né, um lugar bem maneiro para a gente poder estar gravando com esse bate-papo. A própria Parafernália também, que é uma apoiadora nossa também, uma software house que ajuda projetos, né, de inovação, de tecnologia, né, para montagem de squads. O próprio Carteiro Amigo, né, uma empresa, né, de impacto, né, com um propósito muito grande, né, de ajudar quem é pequeno, médio ou grande a poder
estar vendendo e gerar valor através dessas entregas, né, no Brasil inteiro. A própria Viva Mídia aqui também é um apoio de marketing, né, de comunicação para ajudar também nos cortes, né, fazer tudo isso. Como eu falei, para montar aqui a gente precisa ter todo um time, né, para poder estar tocando. E se hoje eu estou aqui, eu sei que eu tenho um time também de guerreiros, está no Carteiro Amigo ali, fazendo o seu corre, fazendo as coisas acontecer, que meu telefone aqui nem está tocando. Então quer dizer que está tudo bem. Alan, agradecer demais a tua oportunidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho, né, com essa galera que nos escuta, né, que nos vê, e falar que empreender não é fácil, mas também se a gente não se joga, né, nada acontece, né? Se Assume a gente o risco, é isso. tem que assumir risco. Mete a cara, mergulha. É isso. Eu que agradeço. Tamo junto. Até mais, gente. Valeu! Tamo junto.